Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Há quanto tempo? Minha vida está muito confusa, muita agitação e acaba gerando essa distância que eu não gosto. Fazem 15 dias que eu falei um pouco sobre o último livro da trilogia cósmica do C.S. Lewis, salvo engano. E aí a gente vai continuar falando um pouquinho sobre ficção científica a partir de um cara que eu adoro, que é o Philip K. Dick, que escreveu esse livro aqui, ó. Os androides sonham com ovelhas elétricas? É uma pergunta. Este texto, ou esse tema, ou esse título, talvez para você possa parecer desconhecido, mas quando eu falar sobre Blade Runner, talvez você se identifique melhor com a obra do Philip K. Dick. Antes de tudo, eu queria pedir a você: curta, participa, compartilha o canal, fala da gente mesmo, vai tocando o barco, porque a gente não tem outro tipo de ajuda, nem monetária, muito menos pelos algoritmos. E ainda tem uma outra questãozinha, nós estamos também lá no Rumble, vou botar aí embaixo, depois eu vou colocar o link para você que quiser conhecer um pouquinho mais do canal virando as páginas, só que lá no Rumble, os mesmos vídeos que estão aqui são vídeos que estão por lá. Uma coisa interessante também que eu queria mostrar para vocês: um mês aí vou batalhar para a gente poder falar um pouquinho sobre uma das obras que eu mais queria ler e elas não têm edição no Brasil, que é From Narnia to Space Odyssey, The Letters from Narnia to Space Odyssey, que é um catálogo feito pelo Miller, pelo Ryder W. Miller, sobre as cartas que o C.S. Lewis trocou com Arthur C. Clarke a partir do tema ficção científica, cada um olhando para o futuro da sua forma, da sua maneira de ver e, obviamente, de uma forma bastante educada. Você percebe aqui algumas contraposições entre eles. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Philip K. Dick rapidinho. O Philip K. Dick é um cara muito bom da cabeça, não. Isso não quer dizer que ele esteja menor do que, por exemplo, esse senhor aqui, ó, Isaac Asimov e o seu Fundação, entre outras obras que eu já falei aqui. O Philip K. Dick escreveu mais ou menos 48 obras, um cara que morreu com 52 anos, ele vai nascer lá na década de 20, morre nos anos de 1982, pouco tempo antes do filme Blade Runner acontecer, né? A visão do Dick sempre foi uma visão distópica. Aliás, eu queria estar explicando a você uma situaçãozinha. Como é que se caracteriza, por exemplo, um livro de ficção científica? Normalmente ele se passa sob ambientes diferentes do nosso. O Philip K. Dick sempre trouxe ambientes também egressos à Terra, ao planeta Terra, a nossa sociedade em geral, como você vai ver aqui nesse livro que eu já falei para vocês, Tempo Desconjuntado, e também sobre uma outra retórica, está para mim a obra mais importante do Philip K. Dick, que é essa aqui, O Homem do Castelo Alto, que inclusive virou série aí na Amazon, se eu não estou enganado. Você procura aí para estar achando. E a ficção científica, então, ela tem uma abordagem sob base, o nome já diz, científica. Um ponto importante, ela é ficcional, então o autor ele vai criar personagens que podem ser humanos ou não, dentro de uma história que pode ser futura ou não, pode ser no planeta Terra ou não, normalmente cravejada de várias situações, como viagens interplanetárias, seres intergalácticos. É diferente um pouquinho do contexto da fantasia, que já eu vou explicar a vocês quando eu estiver falando do Tolkien e a visão dele sobre mito, tá certo? Então, quando você pensa em ficção científica, você tem que pensar exatamente nessas três abordagens básicas. Tem base fumegante de aspectos científicos, ficção científica, modernidade. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele pode ser trabalhado num contexto terrestre, como por exemplo o Philip K. Dick trouxe aqui em Tempo Desconjuntado, mas também pode ser passado, como o próprio Lewis nos mostrou, em outros lugares, outros planetas. O próprio Philip K. Dick em Blade Runner vai citar uma espécie de migração da população da terrestre para Marte depois de uma terceira grande guerra mundial e o estabelecimento
estabelecimento de uma sociedade distópica. Aliás, também devo lhe dizer, normalmente dentro do contexto de ficção científica aparece também sentidos distópicos, e eu vou explicar a você o que é sentido distópico, porque o Philip K. Dick era um cara muito ligado a este processo, porque ele não acreditava, definitivamente ele não acreditava na nossa realidade. Ele achava que nós vivíamos uma espécie de ilusão no real. Ele tinha problemas sérios, ele teve problemas ligados a uso de drogas, não por um estabelecimento de vício, mas porque ele teve que fazer uma certa feita uma cirurgia dentária, e ali ele teve que tomar alguns remédios sedativos que acabaram viciando esse cara. Então ele tinha agorafobia, por exemplo. Ele sempre achava que estava sendo perseguido por alguém, que tinha alguma instituição secreta, uma CIA ou por ali vai, e que estava procurando entender a sua vida. Ele sempre se achava espionado, e o Ray Gunn, por exemplo, é um personagem que ele se baseia em si mesmo para escrever esses tormentos. Depois vocês vão ver lá o vídeo, como eu falei. Eu tinha dito sobre distopia. O que é distopia? Já falei por diversas vezes. Você tem o termo utopia, que são nada mais, nada menos as construções ideológicas de um mundo melhor, de um mundo perfeito, de um mundo de paz, ou pelo menos de um mundo acessível ao pensamento de vários idealizadores, cada qual ao seu perfil de uma sociedade, digamos assim, perfeita, completa, justa, etc, etc, etc. Bom, a distopia vai justamente ao contrário. Ela vem tirar o véu dessa perfeição reprimida no coração de cada um desses pensadores. Algumas postulações, você tem aí os contextos ideológicos que estão sendo cada vez mais derretidos por conta de elementos distópicos. Então a distopia vai trazer exatamente isso, um confronto com essa nossa esperança de um mundo melhor. E o Philip K. Dick, ele vai trabalhar também dentro do Blade Runner contextos distópicos. É bom também estar traduzindo aqui para vocês algumas questões interessantes. Esta obra, ela foi uma obra espetacular, foi muito bem trabalhada. O Ridley Scott, ele traz esse filme com muita inteligência, só que teve um problema. O K. Dick, ele não gostou, ele se colocou contra ao projeto inicial do filme, e ele se viu muito irritado. Então eles tiveram que fazer uma revisão de todo o texto, e a partir daí sim o Philip K. Dick acabou gostando daquilo que estava sendo feito. Você tem vários aspectos aqui ingressos nessa situação toda, e uma das questões mais interessantes dentro dessa abordagem por completo é o fato de que você tem por trás o Vangelis fazendo toda aquela trilha sonora. Inclusive eu coloquei aqui na entrada do nosso vídeo da semana. Talvez até o YouTube me detone ali, mas eu não estou muito ligado com isso não. Há algumas questões que me parecem muito próximas desse texto aqui do K. Dick, que vai ser um cara muito influente no contexto do cinema, e vai trazer, por exemplo, livros ou obras que vão gerar filmes que hoje estão nas mãos de vocês. Por exemplo, um deles, além do Blade Runner, você tem um pouquinho do Minority Report. Isso acontece aí, você começa a estar enxergando mais estas elaborações dos filmes do K. Dick, quer dizer, que vão se basear a partir da ideia do Philip K. Dick, que vão para o telão. E você tem nesse filme em especial o Harrison Ford trabalhando o personagem principal do K. Dick, que é o nosso querido Rick Deckard. Uma ideia que para mim parece muito interessante, e eu não posso esquecer também que você tem, além do Harrison Ford, o Brian James, o Rutger Hauer e a Daryl Hannah. Todos eles vão trabalhar nesse sentido aí. Então o primeiro ponto que eu acho que é interessante a gente destacar dentro desta bela obra. Primeiro ponto no qual me passa muita informação é que a humanidade pode ser desumana e o que é artificial pode ter um coração humano. Isso se dá pelo simples fato de que a Terra quase que vai para o beleléu, e aí o principal personagem, que é um caçador de androides, acaba sendo obrigado, porque lá havia falta de animais vivos domésticos, e esse pessoal
queria ter assim uma vidinha de um pet do seu lado que pudesse estar se comprometendo com ele. Esses pets eram super caros, e aí houve uma proposta dele caçando alguns androides que ele precisava caçá-los. Assim que ele tivesse todos esses androides em suas mãos, ele receberia como premiação um pet desse aí. Então ele vai à luta, deixa lá a sua esposa e vai procurar então matar os seus queridos androides e trazer como prêmios. Uma frase que me parece muito forte dentro do texto do Philip K. Dick é aquela que há uma recomendação ao próprio Descartes. Ele diz o seguinte: você será requisitado a fazer coisas erradas, não importa para onde vá, e a condição básica da vida é ser obrigado a violar a própria identidade. E isso aí então vai gerar uma espécie de cordão umbilical com a distopia que o K. Dick acabou por nos proporcionar. O Philip K. Dick é pai do cyberpunk, né? Então o cyberpunk eu já falei um pouquinho sobre ele quando falei do livro do Sirkis, né? Rio 2001, uma coisa assim, agora me fugiu o nome. O cyberpunk era justamente uma fomentação que vai criar muita força na década de 80 para 90, também nas questões de ficção científica, na música e na cultura em geral. Bom, o que você tem então em suas mãos? Você tem alguns personagens que me parecem importantes a ele. Depois da questão de humanidade, que é destacada porque ele vai entender ao seu tempo que os humanoides, os androides, que são chamados de replicantes, também produzem, têm sentimento, e também se conversa muito sobre o contexto de finitude, e trabalham exatamente esse objeto do sentimentalismo, não sentimentalismo, mas do sentimento, da emoção e da vida. E essa me parece que é a segunda questão muito importante dentro desta obra do K. Dick, que é a finitude ou a eternidade, a busca pela vida, e que androides muito bem trabalhados por uma certa empresa alcançam a possibilidade não apenas do sentimento, mas de não apenas se sentirem seres vivos, como também desejarem a vida sobre o aspecto de identidade e de eternidade. É bom dizer que esses humanoides vão ser criados para ajudarem os humanos nas suas colônias, em Marte, em Plutão e por aí vai. E depois, de certa forma, eles são condenados pelo próprio sistema que os criou, e todo androide que viesse para a Terra deveria ser caçado e eliminado. Eles ainda continuariam vivendo lá para cima em Marte, mas aqui eles precisavam ser eliminados. A replicância, que são, em geral, a ideia do trabalho e da produção dos replicantes, ela passa a ser proibida e cada vez mais controlada, policiada. Para mim, o ponto alto de todo esse processo é quando ele vai trabalhar mais ainda justamente a relação dos homens com os animais, e aí tem um contexto de destruição, a capacidade que nós temos como sociedade de destruirmos as coisas, destruirmos sentimentos, destruirmos futuros, destruirmos realidades, destruirmos as relações e destruímos também a natureza. E é um aspecto muito claro, não porque ele está pensando no algo verde, é porque ele está pensando a vida como um nada. O Philip K. Dick entendia então que a nossa realidade era uma profunda ilusão e principalmente uma ode ao niilismo. Esse processo todo que você vai ter, e as pessoas importantes que vão estar ali, seja o Richard Deckard, que é o personagem principal, seja o Roy Batty, seja a Raquel, que é uma androide impressionantemente importante para o Philip K. Dick, e seja a sua própria esposa, a Iran Deckard, esses todos os elementos, cada um desses personagens, eles são representativamente um sentimento da sociedade, caracterizado pela adição ou de uma total realidade do nada, ou outra, como a ânsia de poder viver. Então, quando você pegar o Philip K. Dick, compreenda que primeiro o cara era
trabalhado a partir de anfetaminas, trabalhado a partir de drogas, e o cara viajava mesmo. E isso não o diminui sob uma característica única. Ele é um grande produtor de temas importantíssimos para serem discutidos hoje na sociedade. Aqui em Blade Runner, ou se você preferir, os androides sonham com ovelhas elétricas, você vai ter então esses 3 pontos que me parecem muito importantes e me dá a ideia de ser um tripé muito claro mesmo, gente, do que ele quis trazer. O primeiro é justamente em que, por mais humano que você possa ser, você pode ser artificial a grande termo. E que aquelas androides que aparentemente são seres artificiais, ao descobrirem sentimentos válidos, correlatos à vida, eles sim passam a ter uma visão muito mais natural e uma visão muito mais, digamos assim, proativa da vida. Eles olham para a vida no mundo do Blade Runner, na expectativa que vive a sociedade do Blade Runner, não, do Deckard. Eles veem luz no meio daquela total escuridão da São Francisco norte-americana de 2019. Tá? O segundo, como eu já falei para vocês aqui, é a questão definitiva de sociedade, uma sociedade destrutiva, uma sociedade que se aplica ao egoísmo, uma sociedade ineficaz. E entre esses 2 pontos, um que é a ideia de vida, a ideia de finitude, a ideia de eternidade, que só pode estar bem compreendida em seres, em pessoas compromissadas com elas mesmas, a se compreenderem e para evoluírem a tudo aquilo que elas estão vivendo. Adorei estar diante desse livro da Aleph, que tem trazido as obras do Philip K. Dick, assim como a Suma das Letras também. Por acaso esse aqui é da Aleph, e esse aqui também é da Aleph, e esse terceiro é da Suma das Letras. Indico o Philip K. Dick a todo momento e em qualquer forma, porque você consegue ter em suas mãos uma abordagem muito clara do futuro diante de um presente que você já vive. Próxima semana nós vamos estar falando de Jô Soares, a minha ode de agradecimento ao ser chamado Jô Soares por tudo aquilo que ele nos trouxe. A gente vai falar de uma das obras com Getúlio Vargas no meio disso tudo. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Até a próxima, gente!